Quando a arquitetura vira tecnologia de regulação emocional. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que normalmente não aparece quando falamos sobre neurodiversidade. Esse é o Neurodiversidade a Bordo. Quando falamos em neurodiversidade, a maioria das pessoas pensa em diagnóstico, pensa em terapia, pensa em medicamento, pensa em escola, pensa em trabalho, mas raramente pensa no ambiente. E talvez esse seja um dos fatores mais invisíveis que influenciam a nossa saúde mental. Hoje eu estou aqui na University of Glasgow, uma universidade fundada em 1451. São mais de 5 séculos de história e por aqui passaram nomes como Adam Smith, James Watt e Lord Kelvin. Pessoas que ajudaram a transformar a economia, a engenharia e a ciência moderna. Mas, caminhando por este campus, eu fiquei pensando assim, em algo bem diferente. Eu fiquei pensando como que os lugares moldam a forma como pensamos. Isso tem muito a ver com neurodiversidade. Existe uma área que estuda chamada neuroestética, que estuda como esses ambientes, formas, luz, padrões, arte, arquitetura afetam o nosso cérebro humano. E quando caminho por esse lugar, eu posso perceber, e começar a perceber muito desses elementos. Os arcos que se repetem, as linhas que possuem assimetria, a iluminação natural atravessa os corredores, os espaços convidam à contemplação. Existe uma combinação muito interessante entre ordem e complexidade. E o cérebro humano parece responder muito bem a isso. Não porque a arquitetura seja apenas bonita, porque ela é muito bonita, mas porque ela comunica informação. Antes mesmo de lermos uma placa, o ambiente já está comunicando algo para nós. Toda arquitetura é uma forma de linguagem, toda cidade é um sistema de informação. E todo ambiente está enviando sinais para o cérebro o tempo inteiro. Para algumas pessoas, isso passa despercebido, mas para muitas pessoas neurodivergentes, isso é extremamente importante. Quem tem TDAH, autismo, ansiedade e outras neurodiversidades, muitas vezes percebe o ambiente com uma forma muito mais intensa. Luz, ruído, movimento, textura, cheiros, fluxo de pessoas, organização visual. Tudo isso consome energia cognitiva. E é por isso que alguns lugares nos esgotam sem que a gente entenda exatamente o motivo. E, ao mesmo tempo, alguns lugares fazem simplesmente o oposto. Eles ajudam a regular a atenção, reduzem o esforço cognitivo, ajudam o cérebro a regular a energia mental. Isso me faz pensar em uma pergunta importante. Quando construímos escolas, universidades, hospitais, escritórios e cidades, estamos apenas pensando na função? Ou estamos também pensando como esses ambientes afetam a mente humana? Entre essas e outras é que eu acredito muito tanto no conceito do turismo neurodiverso. Viajar não é apenas conhecer os lugares, é observar como as diferentes culturas constroem os ambientes.
como organizam os espaços, como contam histórias, como produzem pertencimento, como reduzem ou aumentam a sobrecarga sensorial. E aqui na Escócia isso parece de uma forma muito interessante. Porque a University of Glasgow não é apenas um conjunto de prédios históricos. Ele é uma infraestrutura de conhecimento. Cada corredor, cada biblioteca, cada pátio, cada espaço de convivência. Tudo parece ter sido construído para facilitar encontros, trocas e aprendizagem. O conhecimento não está apenas nos livros, ele está também na forma como o ambiente organiza as interações humanas. E talvez tenha uma lição muito importante nisso. A inovação ela não acontece apenas dentro das pessoas. Ela acontece na relação entre as pessoas e o ambiente. Da mesma forma, a neurodiversidade não acontece apenas dentro do cérebro. Ele acontece na relação entre o cérebro, corpo, cultura e contexto. Talvez por isso alguns lugares nos transformem. Não porque aprendemos algo novo, mas porque eles criam as condições para enxergarmos algo de uma forma diferente. E talvez essa seja a maior lição que levo daqui. Às vezes, o cérebro não precisa de mais informação. Precisa de um ambiente melhor para processar a informação que já possui. Porque saúde mental não é apenas algo que carregamos dentro de nós. Ele também mora nos lugares que habitamos, nas cidades que construímos, nas escolas que frequentamos, nos espaços onde aprendemos, trabalhamos e pertencemos. E talvez seja por isso que alguns lugares parecem organizar a mente antes mesmo da gente perceber.